Vai falar um pouquinho, como estava falando, dos trabalhos do Instituto, né? A gente já vem praticamente desde 2012 falando sobre essa conexão entre ciência com espiritualidade, com as frequências sonoras. Aqui está o site da gente, fcinstituto.org, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Pode ir adiantando, Marcelo. Então, qual que é o foco hoje dessa palestra hoje? É fazer um resumo, como eu estava falando, de todos os trabalhos e apontar o que nós acreditamos e qual que é o objetivo do Instituto, né? A partir desses anos para frente, né? Que a gente acredita que a medicina do futuro vai ser uma medicina vibracional. A gente já está vendo muitas pessoas, muitos equipamentos nascendo, equipamentos quânticos, tratamentos sonoros, vibracionais. Quando a gente começou a falar isso, há 10 anos atrás, não era tão comum falar. Já se conhecia bastante sobre isso, mas não estava tão popularizado. Hoje, para quem segue, para quem gosta desses assuntos sobre terapias complementares, terapias holísticas, de estar transitando entre a espiritualidade e a ciência, já se tornou um pouco mais comum, mas para quem não está transitando nisso, ainda é uma coisa, um bicho de sete cabeças. As pessoas acham que é coisa de bicho grilo, que é uma loucura, mas não é. Realmente, hoje, a gente está tendo um avanço muito grande de conexão desse lado mais sutil com o lado mais denso da matéria, e a gente está, com esse trabalho, fazendo um trabalho de elevação de frequência. Então, a gente acredita que a medicina do futuro ela será uma medicina vibracional, né? A gente também tem como foco facilitar o acesso ao conhecimento espiritual e científico por meio de cursos e palestras, que é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos, para poder começar a criar reflexões na sociedade. Porque uma vez que a gente começa a ouvir bastante sobre isso, escutar sobre esses assuntos, assistir palestras, começar a pensar sobre isso, a gente vai, como o ser humano tem um poder muito grande de criar, a gente vai imantando no seu aspecto mais sutil o campo astral até que esse pensamento se torne uma realidade. Então, quando a gente começa a criar essas reflexões, abre-se a possibilidade de a gente construir uma realidade nova, que é o que a gente está se propondo ao longo desses anos todos com o Instituto. A gente complementando, Márcio, a gente sempre fala que a gente precisa atingir uma massa crítica para que a gente tenha um caminho de não retorno, onde a gente possa manifestar essas realidades. Parece tudo muito maluco quando você fala esse tipo de coisa, mas praticamente a consciência ela está no centro de tudo. Quando você consegue ter um coeficiente de mentes humanas com um pensamento coerente, desejando uma realidade, ela se plasma. Então, por que é necessário falar e sempre estar falando sobre esses assuntos, sempre estar elevando a vibração das pessoas? Porque nós somos aquilo que nós vibramos e a gente vai atrair a realidade que a gente vibrar. Se a gente entrar num trilho de medo, de guerras, de temores, a gente vai fazer um jogo que não é o jogo que nós temos que nos co-criar. A gente está deixando que a realidade seja plasmada por aqueles que querem construir uma realidade que seja útil para eles. Então, a gente vai usar alguns termos aqui hoje, como sementes estelares ou pessoas que encarnam nesse nível planetário, nessa dimensão planetária, para ajudar no processo de despertar coletivo, e isso não está separado do que a ciência. Porque a ciência, ela engloba tudo. Porque se você for observar o que são os átomos, o que são a biologia, a química, a matemática, você vai perceber que a própria natureza, a própria manifestação de uma marra consciência, de uma consciência maior, que se condensa num extrato dimensional para trazer vida dentro daquela zona temporal, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa a abrir a mente da gente para entender que nós somos os co-criadores, os construtores desta realidade,
A gente começa a forjar e a gente começa a imantar e atrair pessoas e seres de outras dimensões e de outros lugares do cosmos que corroboram para o despertar coletivo. E aí, essas tecnologias elas vão começando a ser plasmadas, seja ela pela intuição, né, quando a pessoa, o cientista está lá trabalhando, seja para o auxílio direto, onde às vezes você tem contatos até físicos ou de outras formas que você consegue ter acesso a algumas informações que vão construindo uma nova tecnologia. Então, o Instituto ele veio, a partir de todos esses anos, juntando um pouco de tudo aquilo que os pesquisadores, desde da física quântica até o Theta Healing, para vocês terem uma ideia, porque é uma intervenção, o Theta Healing ele é uma intervenção quando você está usando a sua consciência. A única diferença é que você é o dispositivo quântico. Então, você é o dispositivo quântico que opera dentro do outro ser humano um processo de cura, um processo de melhora, porque você também emana campos magnéticos dos seus chakras, dos seus como se fala, dos seus vórtices de energia. E o aparelho, ele também faz isso, só que ele faz isso de uma forma quando o cientista descobre que frequência X ajuda por exemplo, a desestressar, né? Que a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos dos binaurais que o Instituto vem desenvolvendo, onde você leva o indivíduo a um estado de consciência mais relaxada e quando você tem um terapeuta que vai ressignificando aquele trauma e ajudando a ele construir uma estrutura emocional mais sólida, ele vai mudando os aspectos da sua vida, ele vai retransformando a sua realidade. Então, a gente fala assim, o importante nesses momentos que nós estamos vivendo é estarmos sempre atentos para que a gente não deixe a nossa mente criadora, a nossa consciência a serviço daquilo que nós não queremos. Quando a gente entra nas massas e a gente sai replicando a mesma história que as mídias replicam quando você não é o que você quer. Então, assim, esse é o primeiro chamado. Primeiro você tem que dar-se conta que você é o construtor da sua realidade. E quando você tem essa percepção, aí você vai fazer um segundo trabalho que é elevar a vibração para manter essa frequência elevada. E o Instituto desenvolveu várias coletâneas e vários trabalhos binaurais para que te ajude num processo de sair. A gente fala, de uma forma metafórica, seria transformar o chumbo em ouro. O chumbo da personalidade, quando ela está apagada dentro da Matrix, né, de Maia, e vai fazendo um caminho de retransformação, de ressignificação, de que ela é um co-criador e ela se torna o ouro do espírito, vamos dizer assim. Né? Então, o que o Instituto veio fazendo? Veio amarrando esses conceitos espirituais, mas também bebendo dentro da ciência quais fundamentos que a gente pode começar a abrir, porque tem pessoas que elas não acreditam muito nisso. Elas acham... quando você começa a despertar a consciência, você percebe que tudo faz parte dessa macroconsciência. E quando você aprende a usar processos mentais e emocionais, você consegue retransformar a sua realidade. Por isso que a gente fala, acreditamos que a medicina do futuro é uma medicina vibracional, facilitar o acesso do conhecimento espiritual e científico, criar reflexões na sociedade e depois, no segundo passo, quando está solidificado as frequências que a gente está usando, criar dispositivos quânticos vibracionais que possam impactar aí o meio físico. Então, além de impactar o psicológico, a pessoa já está com o psicológico aberto para isso, vai ter uma frequência magnética, eletromagnética, lumínica ou sonora, como se fala, imantando aquele espaço físico e ajudando nesse processo de construção dessa nova realidade. E o foco final, volta um pouquinho lá o slide, Marcelo, sempre é fomentar o desenvolvimento humano e planetário, né, com o Instituto, para desenvolver aplicações práticas no dia a dia. Então, o foco final sempre vai ser nós, seres humanos, né? Trazer esses benefícios para, como o Marcelo falou, trabalhar aspectos emocionais e mentais, levantar o grau de frequência vibratória, aí se munindo com as frequências sonoras, junto com as frequências dos dispositivos quânticos, mas o foco é fazer um caminho iniciático, que a gente fala, para a ascensão do ser. Tá? Se quiser ir passar, Marcelo, pode passar.
Então, a gente começa essa trajetória toda com o primeiro trabalho do Instituto. Os trabalhos não nasceram na ordem cronológica, tá? O primeiro nasceu em 2012, que era o 7 chakras. Depois de algum tempo, em 2015, nasce o Frequências Fibonacci. Se eu não me engano, 17 ou 18, né, Marcelo, nasceu os 4 elementos, né? E agora está nascendo mais um, que são os 9 portais. A gente vai passar aqui todo o cronograma certinho. Os 4 elementos nasceram bem antes, acho que em 2021 ou 2022. Então, assim, o início dessa jornada, a gente começa com a iniciação aos 4 elementos da psicologia humana, né? Então, a gente desenvolve um conjunto de frequências sonoras com batimentos binaurais, onde a gente vai fazer uma introdução para a autoobservação, elevação da frequência emocional e mental, compreensão e transformação do ser humano, e o início da jornada que nos levará à ascensão lá embaixo, lá no finalzinho. O que é a ascensão? A ascensão é um conjunto de percepções que a gente vai fazendo em equilíbrio e eixo com o nosso ser interno. É quando a mente ganha um espaço interno para uma mente cósmica. Só que, para que isso aconteça, o ser humano precisa fazer uma série de trabalhos internos, emocionais e psicológicos de ressignificação, né? Trabalhar aspectos, entre aspas, do ego, né? Então, enquanto a gente tem um ego muito forte, muito desenvolvido, e uma mente voltada ao materialismo, ou essa concepção que o Marcelo estava colocando no começo, que a gente é levado e a gente é formatado pelas mídias, ou pelas redes sociais, ou pelas grandes empresas, a gente não consegue ganhar uma mente mais expandida, que é mais leve, que é uma mente cósmica. E para que a gente comece a conseguir fazer isso, a gente precisa fazer um trabalho de autoobservação. E esse trabalho de autoobservação, a gente começa com os 4 elementos, que a gente amarrou isso. Todos os grandes avataras que vieram, os grandes mestres, trouxeram esses ensinamentos, cada um da sua forma. Se a gente pegar lá no budismo, toda a doutrina da filosofia do budismo, eles falam sobre a atenção plena do budismo, né? Que é você observar os venenos da mente, né? Quando você vai para a gnose, é a autoobservação. Quando você vai para o Advaita Vedanta ou para o Vedanta, é fazer o trabalho de autoinquirição. Quem é que se fica irado? Quem é que fica bravo? Quem é que sente dor, né? E sempre a gente encontra um corpo mental e emocional muito inflamado, né? Porque não foi trabalhado, não foi educado para entender como que funcionam esses padrões, né? Então, a iniciação aos 4 elementos da psicologia humana, ele vai fazer um pontapé inicial nesse caminho de autoobservação. Ele é um tratamento de 12 dias e é composto por uma coletânea de 4 tratamentos sonoros, que são a terra, a água, o ar e o fogo. E aí, a gente vai fazer uma palestra exclusiva da iniciação aos 4 elementos, talvez no mês que vem. Tem todo um cronograma que a gente vai desenrolar aqui com as palestras no Consciência Cósmica. Se vocês tiverem interesse em estar querendo saber um pouquinho mais sobre ele, não vai dar para aprofundar muito agora, tá? Mas é só para vocês entenderem como tudo começou, né? Então, depois a iniciação dos 4 elementos, nasce um segundo trabalho que a gente vai dando continuidade, que essas são as frequências que a gente usou, tá? Dentro da coletânea. Então, só para eles entenderem, o pessoal entender como que o Instituto vem modelando os áudios, a gente sempre vai trabalhar com frequências puras, então sempre vai ter essas frequências, elas são associadas, mas como que você sabe que a frequência 147, 129, ela é a frequência da Terra? Porque a gente se baseia também nos signos. Então, todo o trabalho da gente está interligado. Então, um trabalho está interligado ao outro trabalho. Então, um é complemento do outro. Então, por exemplo, os 4 elementos, ele está ligado com os 9 portais, que está ligado com os 7 chakras, que está ligado com o Fibonacci, que está ligado com frequências estelares. É o caminho, né? O caminho de ascensão, né? Então, a gente sempre vai trabalhar com binaurais para poder induzir, nesse caso aqui, ondas para cada tipo de álbum, vamos dizer assim. Hoje não é mais CD, eu ia falar CD, né? Cada tipo de áudio vai ter uma onda predominante, que é para trazer um relaxamento cerebral ou colocar você num estado de consciência um pouquinho
mais baixo que beta, que é onde abre a sua percepção para insights que estão transitando muito próximo você não chega a estar dormindo, você não chega a estar em teta, mas você está em alfa, é onde você tem insights e percepções. Pra você ter uma ideia, quando a gente está trabalhando, escrevendo alguma coisa, o nosso cérebro ele pode estar focado em beta pensando, mas às vezes ele tem lampejo em alfa, que é da onde você puxa as informações de universos que estão aqui, ó, praticamente, como se fala, intercruzando o nosso universo. E às vezes você tem uma série de seres e de consciências que não são tão corpóreas como a gente. Tem outras pessoas que são seres que são corpóreos, que podem estar te influenciando por telepatia à distância, mas tem seres que são de aspecto totalmente espiritual, que a gente fala sua egrégora espiritual, que te influencia a trazer para você poder construir os conceitos que vai ser a futura ciência. As pessoas falam assim, mas do que tem de ciência nisso? Não tem nada de ciência, só tem de espiritual. Vocês sabem uma história de que eu sempre conto que o pai da tabela química, que é o Dmitry, acho que Mendeleev, uma coisa assim, é um russo, ele fazia reuniões com o pessoal do clube da química lá para poder formular a primeira tabela periódica, e eles não conseguiam acertar onde ficariam os metais, os gases nobres, essas coisas. Ele falou que a história conta que ele foi para casa, ele dormiu no laboratório dele, e ele falou que ele sonhou com a tabela inteirinha. Ele não precisou, falou que ele não teve o trabalho de pensar, ele falou que ele trouxe na memória a tabela. Então, de que forma que a ciência também ela é influenciada pelo espiritual, ela é influenciada por esses campos, porque eles não estão separados. A gente vai perceber que ciência de verdade não é só a investigação daquilo que é palpável, mas a investigação daquilo que é metafísico. Porque a origem de tudo que é físico, na verdade, vem do metafísico. E o que acompanha, que inclusive que seria o quinto elemento que acompanha essa coletânea, que seria o éter, que a gente não colocou ele nessa coletânea porque ele vai permear todos os outros álbuns. Então, todos os outros álbuns vai sempre estar falando do éter, o éter, que é a quintessência, que é da onde você traz a substância né? Para poder construir a matéria, para poder você amalgamar o que são os tátivas, o que é o fogo, o que é o ar, o que é a água, o que é a terra, mas tudo bem, são elementos químicos, mas qual é o princípio anímico por trás disso? Isso é o mais importante. Se o cientista começar a desenvolver uma mente mística, no sentido de poder investigar a natureza com um olhar que atravessa o material, ele vai chegar muito rápido a conceitos que põem em xeque praticamente quase todas as teorias que a gente usa hoje. Por que não se conseguiu ainda fazer a teoria do campo unificado, que o Einstein queria fazer? Porque está batendo na trave numa série de coisas que as pessoas insistem em levar uma ciência que já está caduca, uma ciência que praticamente virou mais religião do que ciência, né? Então tem os religiosos dogma, né? Ela virou uma ciência, como se fala, ela perdeu a capacidade de investigar o que está além da matéria. Então quando a gente fala essas coisas, é para estimular os futuros jovens que estão entrando para fazer física, fazer química, fazer aeroespacial, aeronáutica, entender que a engenharia, sabe, está tudo interligado. Quando você tem uma mente que pode beber na fonte insondável e trazer e manifestar aqui na Terra, na 3D, artefatos que possam ajudar a corrigir o campo vibratório, aí você vai de coisas mais sutis, que é o campo vibratório, que a gente tem, todo mundo tem uma frequência, até poder corrigir um problema celular. Então, assim, não tem como você hoje não olhar para um universo científico da parte que é desconhecida, aquele que realmente tem compromisso a investigar as fronteiras, os limites do que é conhecido, sem que você não tenha uma mente, como o Márcio falou, expandida. Se você não tiver uma mente expandida, e ela começa como? Pelos 4 elementos. A partir do momento em que você começa a jogar fora a forma com que você viu o mundo, a maneira antiga de ver o mundo, e começa a enxergar o mundo de uma nova perspectiva, onde você não
se fecha para as possibilidades. Você não viu uma mente determinista. É assim porque falaram que é. Eu sempre brinco, quando falo para o meu filho, que para ele o céu é o limite. Ele nunca pode falar que eu só consigo chegar até ali porque o homem só chegou até ali. Não, o conhecimento do ser humano ele é muito raso. Para vocês terem uma ideia, vou só fazer mais uma parêntese de ciência, Márcio, porque senão vai ficar muito espiritual, e é legal fazer um contexto aqui. Para vocês terem uma ideia de tudo que os físicos estudam da matéria, do que se plasmou em realidade. Uma vez eu fui numa palestra lá na USP, estava escutando um professor de física dizendo o que eles estudam são 25% do que é material, do que são a matéria, vamos colocar assim, a matéria atômica em que esse universo foi constituído. O resto, 75%, eles desconhecem, eles não sabem, eles não fazem a mínima ideia. Então, a gente parte do pressuposto que a humildade, entender que nós estamos gatinhando nesse processo de expansão para uma mente cósmica, ela é a prerrogativa primeira, para a gente poder achar e ter acesso a outros conceitos que possam dar um olhar diferenciado da matéria, porque às vezes a matéria não é exatamente aquilo que a gente está investigando. Então, esse aqui, os 4 elementos, ele vai trazer uma fusão entre psicologia humana, né, para você entender o que você é, fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Isso a gente vai ter uma palestra, Marcelo, só exclusiva para falar sobre isso. Hoje a gente tem que só vamos passar pela toda a trajetória, porque depois a gente vai fechando em outras palestras só falar sobre os 4 elementos. Então, tá? Depois a gente vai ter uma palestra que a gente vai falar só sobre os 9 portais, uma só sobre os 7 chakras. Tá? Então, só para fechar a ideia, então você entende que tem a parte psicológica, mas tem a parte fisiológica também. E de que forma que isso ancora na Terra, na matéria, de que forma isso vira átomo, que forma isso aglutina para virar partícula, elétron girando, para formar o que nós somos, toda essa estrutura que a gente vê. Então, esse é o primeiro passo. Os 4 elementos, ele vai falar de táttivas, e os táttivas são os pais da matéria, aquilo que constrói, para depois a gente entender outros processos de neurociência, batimentos binaurais, consciência. Então, a gente vai costurando umas informações entre o espiritual e o científico para expandir, abrir a percepção de vocês, para que vocês possam entrar em um espaço dilatado em que não é mais possível voltar. Por quê? Porque quando você conhece o que tem, além daquilo que te apresentaram, você não encaixa mais dentro daquela caixinha. Aquela caixinha ficou pequena para você, né? Vamos lá, vamos seguir. Você vai falar um pouquinho então, depois dos quatro elementos, aí vem esse trabalho, ele está ficando pronto agora, tá? Ele ainda não está disponível para aquisição, mas acredito que talvez mais uns 2 meses a gente consiga já estar liberando ele. Como a gente falou que não nasceu na ordem cronológica, a gente agora vem acertando de forma mais assertiva a ordem cronológica dos trabalhos. Então, a iniciação, os 9 portais, a gente faz uma trajetória e iniciação às iniciações de mistérios menores que a gente fala. Tá? É onde a gente vai trabalhar o que os budistas falam que são as paramitas, que são as virtudes da alma. Então, é uma introdução aos caminhos que nos levam à ética e à reta conduta, o desenvolvimento das paramitas e das virtudes da alma, né? Ele é um trabalho terapêutico psicossonoro, como todos os outros, né? E ele é composto, já esse trabalho, por uma coletânea de 9 arquivos sonoros, né? Em um tratamento de 27 dias. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos protocolos, de como ele funciona. Então, enquanto o primeiro trabalho ele está sendo focado em você fazer um início e a trajetória de autoconhecer quem é que pensa, quem é que sente frio, quem é que sente raiva, quem é que sente medo, que é desenvolver a aptidão da autoobservação, nesse segundo trabalho, junto com as frequências, ele vai te dar a capacidade de você começar a olhar para o desenvolvimento das virtudes do ser. Porque lembra que a gente estava falando lá no final, para que a gente ganhe uma mente cósmica, a gente precisa fazer uma série de trabalhos internos de autoobservação para levantar a frequência. Porque pensamento e sentimento é frequência, é vibração. Se você vibra muito na raiva, se você vibra muito na inveja,
no materialismo, na posse, no meu, nas coisas densas, você não consegue expandir a sua consciência, porque quando você entra nesse universo mais sutil, onde estão nossos irmãos de quinta dimensão, esse materialismo acirrado não existe mais, dinheiro não existe mais, o coração está aberto a uma unicidade muito maior. Então, para que a gente consiga, de fato, entrar nesse universo e compartilhar com esses irmãos celestes várias dádivas, a gente precisa fazer um trabalho mínimo interno. Então, os 9 portais, na sequência, ele vem mostrando o que é o medo, o que é a compaixão, desenvolver a humildade. E aí a gente vai ter uma palestra que a gente vai falar só sobre os 9 portais, né? Então aqui a gente coloca, conectaremos a geometria... e a gente vai fazer um trabalho muito legal com os 9 portais, a gente vai começar a dar a introdução da geometria sagrada. Porque está tudo interligado, os sólidos platônicos, os polígonos regulares, né? Então a gente foi construindo nos 9 portais frequências dentro da geometria sagrada para dar a estrutura de meditação interna para a gente trabalhar as paramitas, ou para a gente trabalhar essas virtudes da alma. E quando a gente entra em ressonância com frequências que estão dentro dessa grade harmônica, se vocês olharem aí na fotografia, que tem o triângulo, né, tem o quadrado, o pentágono, quando você começa a entrar, a fazer as meditações, os batimentos binaurais com essas frequências, com o foco no desenvolvimento das virtudes do ser, parece que tudo vai se encaixando, porque o corpo humano, os nossos átomos, as nossas células, elas estão totalmente estruturadas em cima desses sólidos platônicos, dessa geometria sagrada. Então, a gente vai fazer uma introdução também dos 9 portais, junto com o desenvolvimento das paramitas, que são as virtudes, e junto com a geometria sagrada. Trabalhando aspectos, sempre trabalhando no aspectos psicológicos, para poder, porque as pessoas, a gente tem que desenvolver uma conduta e uma ética e uma moral elevada, porque se a gente não desenvolve e a gente consegue adquirir tecnologia para construção, porque para vocês terem uma ideia, a mesma tecnologia que é usada de energia 0.0, que todo mundo fala, que todo mundo corre atrás, que já existe no mundo, só que ela não é disponibilizada para a humanidade em geral, ela está muito próxima da energia de você ter... quem tem salto interestelar, que vai fazer a pular de uma estrela para outra, sem rasgar, sem entrar nem em buraco de minhoca, porque para civilizações bem evoluídas, eles abrem o próprio portal, entram dentro e saem de lá. Então, primeiro você tem que ter tecnologia 0.0, energia infinita. Para ter energia infinita, porque para você poder abrir esses portais é muito, como se fala, microtesla, que é quando você mede o campo magnético, que se usa, são trilhões de microtesla que você abre, que cria, ele rasga o espaço-tempo e ele pula daqui para lá. Então, quando você desenvolve essa tecnologia, você já ganhou também viagem no tempo. E se você tem viagem no tempo e não tem uma ética desenvolvida, o que você faz com isso tudo? Você sai aprisionando pessoas de raças e civilizações. Por isso a gente sempre bate na tecla que é preciso desenvolver, primeiro de tudo, trabalho ético, de conduta, moral, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, da forma como eu ajo. Né? Se eu trago virtudes desenvolvidas, que esse trabalho vai começar a mostrar, que é desenvolver as paramitas, que o Márcio está falando, que são as virtudes da alma, para que você comece a se preparar para que abra espaço interno, chame a atenção da sua vibração, modifique, para que os nossos irmãos possam olhar e falar assim, ali tem um ser que dá para a gente começar um trabalho. E a cor energética, né? A gente falou, o padrão energético é elevado, porque assim, é uma pessoa que tem uma mente tranquila, uma mente esclarecida, né? Porque é como dizia um filósofo alemão que eu gosto muito, Jacob Boehme, que uma alma humana sem educação, ela se torna bestial. Ela se torna refém dos próprios instintos. Você fica refém do seu sexo. Você fica refém da sua luxúria, da sua gula, da sua vaidade. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos. A gente está vivendo hoje num planeta Terra onde os valores externos, onde os valores são externos. Então, é urgente que a gente faça uma retomada de consciência. Por isso que o primeiro trabalho faz
o início da autoobservação, para você pelo menos entender o que está acontecendo nos teus pensamentos e sentimentos, e o segundo começa a você olhar como desenvolver essas virtudes, para aí conquistar o que o Marcelo está falando, né? Conquistar esses privilégios que esses Budas celestes têm, porque a maioria desses seres que estão hoje no cosmos são seres iluminados já, são seres que já chegaram a esse grau de evolução por merecimento. Então, a gente vem fazendo essa trajetória com as frequências, abrindo essa consciência, elevando a frequência para que a gente possa, lá no final, fazer o processo da ascensão, né? E aqui está são 2, 4, 6, 8, 10, né? Porque tem um que é síntese, né? São os 9 trabalhos, os 9 portais, né? Onde a gente vai passar pela entrega, o primeiro portal, porque se você não se entrega a esse princípio, se você não se entrega a esse caminho, nada começa, né? A sinceridade, assim, eu quero essa mudança, eu quero me aprimorar, eu não quero mais viver sufocado pelas narrativas externas, sendo condicionado por uma elite muito pequena que tem dominado esse planeta. Eu quero, de verdade, mudar de dentro para fora, porque quando você começa a tomar o poder de novo, o seu poder de novo, e sua alma está ancorada dentro de você, você cria uma realidade. E a gente vai despertando novas sementes estelares, a gente vai despertando novos Budas, novos mestres que estão aqui na Terra. Só estão esperando o momento certo para que isso aconteça. Aí tem o segundo portal, que é a fé. O terceiro portal, que é superando o medo, vamos falar um pouco sobre o que é o medo, né? Depois a humildade, a compaixão, né? Transcendendo preguiça e má transcendendo a vontade. preguiça e a má vontade, né? Trabalhar o desapego. Uma mente diligente, né? Porque não basta você só ter uma ideia, você tem que se lançar a ação e sustentar esse objetivo até que você concretize aquilo, né? Aí trabalhar a renúncia, o sacrifício, né? Então, assim, a gente depois vai aprofundar um pouquinho mais numa outra palestra só sobre os 9 portais. Então, só para vocês entenderem a trajetória de como as coisas foram acontecendo. Depois que você sai dos 9 portais, são as 9 iniciações menores, você entra, de fato, no frequência de cura 7 chakras, né? E qual que é o objetivo desse trabalho? Harmonizar os chakras principais. Tá com uma coisa aqui em cima, espera um pouquinho. Aqui, ó. Harmonizar os 7 chakras principais do ser humano e sintonizar o corpo físico com os corpos sutis. Uma vez que você alinhou pensamento e sentimento, uma vez que você começou a desenvolver virtudes, agora você vai começar a entender aonde está vibrando cada pensamento e sentimento do corpo sutil. Então, quando você entende o que é o chakra Muladhara, que é o primeiro chakra, o chakra básico vermelho, que tá ligado ao sexo como reprodução, mas aos lados egóicos como o apego, o materialismo, quando você tem consciência de como ele funciona e você está trabalhando aspectos da autoobservação e das paramitas, que são as virtudes, você consegue mudar a energia desse chakra. Entendeu? Então, quando você desenvolve todo esse trajeto dos 4 elementos, né? Depois dos 9 portais, entra nos 7 chakras, você já está começando a trabalhar energias dentro do teu próprio corpo. Então, o que a gente pensa em usar frequências chaves, reconstruindo a ponte de comunicação entre matéria e espírito, né? Conectar o som e a cor com cada chakra, porque aí a gente desenvolve. Cada chakra tem uma cor e tem um som, não foi nada chutado, a gente junta as tabelas da frequência auditiva com as tabelas da frequência eletromagnética, fazendo um trabalho com os estudos das 8º harmônicas de Pitágoras, que é onde a gente chega à cor do som, né? Ou que cor tem o som, ou que som tem uma cor. Isso a gente fala no curso dos 7 chakras, tá? Porque o Márcio falou de frequências eletromagnéticas, porque a luz é uma frequência eletromagnética. Dependendo do comprimento de onda, ela vai variar do vermelho ao violeta. Quanto mais baixo o comprimento de onda, mais para o vermelho. Quanto mais elevado o comprimento de onda, vai mais para o violeta, né? Por isso que tem o infravermelho, que a gente já não enxerga mais, porque o olho não consegue captar, e o ultravioleta, que está acima do espectro visível. Então, a gente fez essa conexão entre juntar as cores dos chakras. Por que você acha que os chakras têm essas cores? Não foi a pessoa que... E aqui, só para fazer um adendo,
Essa sabedoria dos chakras, ela foi se condensando com muitos estudos de muitas linhagens e vertentes diferentes. Então, hoje, a gente tem um apanhado de informações para quem estuda chakras de verdade, que começa lá no yoga, no estudo indiano, de mais de 5.000 anos atrás, e termina dentro dos estudos de batimento de cor, de frequência de som, porque você vai sincronizando isso. Então, por que eles falavam antigamente que um chakra básico tinha 4 pétalas? Porque a frequência dele é inferior a um chakra da coroa que tem 1.000 pétalas, porque ele vibra mais rápido. Então, quando a gente vai percebendo essas conexões, vão trazendo insights, que a gente vai falar assim, puxa, então se aquele chakra do terceiro olho vibra numa frequência X, então eu posso estimular tudo que rege a glândula, porque a gente tem uma glândula, a glândula pineal, pituitária, ela tá ativando e ela tá mexendo com partes do seu corpo físico. Então, quando a gente consegue, quando o Márcio traz essas informações, que a gente tem um estudo, a gente, quando fala como humanidade, que vai construindo um caminho em que descobre que uma frequência do chakra está relacionada a uma frequência eletromagnética, e a gente pode construir um dispositivo quântico para poder ajudar no processo de cura, as coisas mudam. A tecnologia dá um salto, você não vai mais para o bisturi. Você não vai mais... É interessante isso tudo, né? Porque o psicológico... Porque você trabalha na prevenção do campo, porque cada órgão tem uma frequência vibratória, que é o que a gente está falando, por isso que a gente vai... É um caminhar, pessoal. Quando a gente começou a falar sobre os trabalhos do Instituto, ele começa com a psicologia e a conduta e a moral, mas ele termina em dispositivos quânticos, ele termina em portais dimensionais, ele termina em uma série de artefatos que você vai somando, vai fundindo o espiritual com o material e vai achando um caminho para que você possa ganhar as estrelas, para depois ganhar, sair até do zodíaco, que são as estrelas fixas, e entrar no mundo espiritual, né? Até a construção que o próprio mestre Leonardo da Vinci falou, na época dele, do homem vitruviano. Né? Quem que é o homem vitruviano? Esse homem perfeito, esse homem imortal. Né? É a construção de princípios internos, né, da alma, você educando o intelecto, as emoções, para que você constantemente continue estudando e elevando o padrão de frequência e entrando em universos cada vez mais, numa primeira instância, tecnológico, depois uma tecnologia espiritual, para depois você se voltar à fonte de novo. Então, a gente precisa... A alma, quando entra nesses departamentos mais densos, desses planos duais, como a gente vive aqui na Terra, é uma experiência que ela adquire num processo de crescimento, de forja. A gente não consegue entender o que é o mal sem o parâmetro do bem. A gente não consegue entender o que é o bem sem o parâmetro do mal. Então, a gente precisa passar por esse fino diafragma que a gente chama de dualidade, que se estabelece na terceira e na quinta dimensão, para depois, quando a gente alçar voos maiores, através da experiência e da vivência e da fecundação de um ser integral, de um ser conectado ao todo, a gente poder sair dos planos duais. Então, a gente vem nessa trajetória, os 7 chakras, a gente começa a entender como que funciona. Lá no começo, aprendi a me auto-observar, comecei a desenvolver as minhas virtudes, os 9 portais, entrei nos 7 chakras, você começa a entender como que funciona esses sentimentos todos, como que ele bate no coração, no cardíaco, no anahata. O anahata é o chakra da compaixão, é o chakra do amor, é no desenvolvimento do amor. Como que ele bate no meu esplênico, no meu svadhisthana, que é o chakra umbilical, pelas sensações, pelo prazer. Isso a gente explica no curso dos 7 chakras. Como que ele vai bater, como que ele vai entrar no Manipura, né? É nesse poder, nessa força de persuasão que o ser humano tem, de manifestação, que é o sol, o Manipura, é onde você demonstra todo o seu poder pessoal, e aí você tem que trabalhar, tá muito atento a trabalhar esses aspectos para você não se tornar uma pessoa egóica demais. Por isso que vem o trabalho das paramitas, por isso vem o trabalho da autoobservação, e aí você vai levantando o que todos os grandes sábios falavam, que é Kundalini, que é esse Mahaprana, que é a condensação dessa Maha energia prânica, que vai abrir o topo da sua cabeça e vai te jogar para um novo processo, que é a iluminação. Então, tem toda uma trajetória de se forjar a consciência e de se despertar os seres. A ascensão se dá
quando o ser as pessoas e os seres estão despertos a entenderem tudo isso. E aí elas naturalmente começam a vibrar numa frequência tão maior que as coisas que eram complexas das tecnologias da quinta dimensão começam a entrar de forma muito sutil, muito fácil, porque você já não tem mais aquela mente obtusa, aquela mente fechada no materialismo, no posse, no apego, na raiva, e aí você começa a abrir espaço interno para uma série de novas informações que vai te levar a um processo de reconexão mesmo. Então, os 7 chakras, ele tem essa função, né, de fazer esse trabalho com Kundalini, de trabalhar os centros de energia, de trabalhar as frequências, né? Ele é um tratamento de 21 dias, tá? As pessoas fazem 7, 7, 7, e sempre que a gente fala, todos os trabalhos aqui do Instituto, quando nasce uma coletânea sonora, nasce sempre um livro junto e também nasce sempre um curso junto. Então, e um protocolo de utilização. Protocolo de utilização. É 4 em 1, né? As frequências, o livro, o curso e os protocolos. Para pessoas, ela tem toda assistência. Se ela fizer os cursos, se ela ler o livro, que já fazendo o curso já é o livro, e se ela fizer os protocolos para se auto-investigar e com sinceridade se entregar ao processo, ela tem um caminho de retorno. Porque nós já estamos fazendo isso há mais de 10 anos. Então, a gente tem muito feedback, a gente tem relatos de pessoas de problemas físicos a emocionais e espirituais que se resolveram, mas a pessoa tem que ter um compromisso com ela mesma. Ela tem que ter uma disciplina, né? De fazer os protocolos. E depois que ela passa pelos protocolos, a gente fala assim, fez os protocolos dos quatro elementos, dos 9 portais, dos 7 chakras, do Fibonacci, dos estelares, aí ela pode consultar a intuição dela e ver o dia que ela quer fazer uma outra coisa que complemente. Quando ela entender exatamente para que servem os áudios, ela pode, se ele é um terapeuta, a pessoa é um terapeuta, porque a gente vai fazer mais para frente o curso de treinamento para terapeutas vibracionais formados pelo Instituto, aí ela vai poder pegar essa palheta sonora do Instituto e vai poder ver o paciente dela e falar assim, bom, meu paciente ele é um ser irado, né? Aí você vai lá, tabela fogo, lá dos 4 elementos, ele tem processos que ele tem que trabalhar, por exemplo, a humildade, ele vai ter que desenvolver a compaixão, ele vai entrar para abrir aspectos do Fibonacci de ondas alfa, né, para ter mais conexão, e ele vai fechar com a porta do zodíaco, que é o signo dele. Mas isso daí é quando a pessoa cumpre com o protocolo, ela faz tudo isso, e quando ela começa a entender de verdade essa série de ferramentas que o Instituto vai deixar para as pessoas utilizarem. Então, assim, por isso que a gente fala que uma coisa está conectada na outra, e tem uma coluna vertebral, que é o que o Márcio sempre explica, que é sair do homem, quando a gente falou do chumbo da personalidade, para o ouro do espírito, quando você desperta e você ganha... É o homem solar. Quando eu falo homem solar, homem e mulher solar, né? A consciência desperta. Então, finalizando o trabalho dos 7 chakras... Solar. Oi? É um ser humano solar. Ser humano solar. Então, finalizando o trabalho dos 7 chakras, aí a gente vai lá para um outro trabalho, que é o Frequências Fibonacci. Né? Aqui estão as coletâneas, né? Todas elas estão afinadas dentro da grade de 432 Hz. Esqueci de falar que os 9 portais estão todos afinados na grade harmônica do fator 9. A gente vai explicar isso direitinho depois no curso também, que são números que são importantes, né? Então, todos os trabalhos, todas as frequências que nascem aqui no Instituto, elas sempre vão estar, não é qualquer frequência chutada, embasadas em estudos de números que estão ou conectados às geometrias sagradas, à geometria sagrada, ou são números chaves, ou são números que criam campos nodais, ou são números que estão formando sólidos platônicos, ou seja, dentro de uma harmonia. A gente trabalha com frequências que harmonizam o campo biológico, o campo biológico-fisiológico, o campo emocional e o campo mental. E, sobretudo, a reconexão com os campos mais sutis, porque tudo está vibrando em oitavas mais sutis, né? Então, aqui, esse trabalho está afinado em 432 Hz. Bom, enfim, aí tem uma peculiaridade desse trabalho que a gente junta som com cor. Então, cada som que você vê aqui, que são 432 Hz, para quem é músico sabe que isso é um Lá. Ele é um Lá, só que normalmente as pessoas afinam lá em 440. Por que 432?
porque ele tem a sincronia junto com lá em cima, 40 oitavas acima, onde está reverberando a luz. Então, se você transporta a luz para a cor, você vai ver que 432 Hz é um laranja, né? E assim, aí quando a gente for fazer a palestra e a live dos 7 chakras, a gente pode entrar com mais profundidade. Mas só para vocês entenderem que, como o Márcio falou, os sons eles não são jogados, eles são acoplados, conectados com instâncias vibratórias mais altas, né? Então, a gente vai tentando sempre procurar a oitava que encaixa em universos, em densidades mais sutis, até fazer um canal que chegue na matéria física, que é o ser humano. Então, e aí, depois, na continuidade, a gente vai para o frequências Fibonacci. Esse já é um trabalho que vai trabalhar basicamente a sua glândula pineal, né? Porque uma vez que você fez todo aquele trabalho lá no começo, de autoobservação, desenvolveu as virtudes, começou a entender como que funcionam os chakras, você foca agora na abertura do cálice, né? Para que você possa receber e para você que possa abrir e ganhar uma mente cósmica, que a gente fala. E a sequência de Fibonacci é um padrão de sequência que está em toda a natureza, né? A gente fala que é a sequência harmonizadora e criadora de vida em todo o universo, né? Então, a gente faz uma introdução no Frequências Fibonacci, que também tem um curso, também tem as coletâneas, também tem um livro, os protocolos. A gente faz uma introdução à simática, o que é a simática, o que é a epigenética, a reprogramação celular, a recodificação e ativação do DNA, como que é possível que uma frequência ative o nosso código genético, né? Tem estudos que a gente fala dentro do curso do Frequências Fibonacci que os golfinhos, através do próprio sonar, por isso que a gente usa muito, a gente gosta muito da capa do Fibonacci, por conta até dos golfinhos, porque eles emitem, através desse sonar dele, um ultrassom que impactam a dupla hélice do nosso DNA. Né? Então, a gente vai falar também sobre batimentos binaurais, que foi a técnica que a gente usou no Frequências Fibonacci, depois, como a gente percebeu que era uma técnica que a gente conseguia atingir uma resposta rápida em estados cerebrais de delta, teta, alfa, beta e gama, então a gente começou a embasar e a estudar bastante sobre a neurociência dessas frequências para poder aplicar nos trabalhos, né? E a gente vai falar um pouco sobre o que é onda delta, teta, alfa, beta e gama, né? Esse é um tratamento que nasce também, ele já é um protocolo de 40 dias, porque segundo os estudos da neurociência, a gente precisa de 40 dias para você educar de novo o seu cérebro a estar operando em algumas faixas de frequência. Ele vai te ajudar, não é que ele vai formatar você. E é todo um conjunto, lembra que a gente está falando de todo um trabalho que a gente vai desenvolvendo? Nesse conjunto, quando você entra no Frequências Fibonacci, você entra nesse processo de abertura da glândula pineal, né? E aí, na sequência, a gente tem o Frequências Estelares. Aqui está então todas as frequências que elas foram trabalhadas nessa coletânea, né? Então, do lado de cá... Por que a frequência Fibonacci? Porque a gente vai criando a sequência de Fibonacci dentro da onda de arrasto. Você vê que 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 é a própria, aquela espiral. Essa espiralzinha que a gente vê aqui, ó, ela, se você coloca isso em gráfico, né, se você vai colocando quadrados nessa proporção e vai pegando a tangente, ele vai formando isso, que é a base da construção praticamente de tudo que a gente tem na natureza, né? A natureza ela está muito orientada, tem bastante coisa orientada, quase, não vou falar tudo, mas a grande maioria está orientada em cima da frequência de Fibonacci. É uma vibração que organiza, para vocês terem uma ideia, até a divisão celular. Quando você está fazendo a divisão celular, ela vai se dividindo e ela vai construindo como se fala, as hastes do DNA, ela tem uma curvatura que ela vai se acoplando dentro dessa espiral de Fibonacci. Enfim, mas o nosso trabalho é esse, é desenvolver essas ferramentas para que possa, aqueles que têm vontade, aqueles que buscam se autocompreender e entender de que forma que a ciência e a espiritualidade podem impactar a sua pessoa, a sua manifestação, a gente vai deixando esse trabalho aí online para as pessoas acessarem. O que é legal desse trabalho, que quando você vai fazendo essas frequências, volta um pouquinho na outra tela, Marcelo.
Esse código, quando você vê 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, são todas os números de Fibonacci que nós transformamos em frequências. Quando você começa a fazer esse tratamento de 40 dias, você vai mandando como se fosse um bit, um código para a tua pineal, e a pineal ela é uma interface, né, de comunicação. Ela tem as suas funções fisiológicas, mas ela tem uma função muito mais sutil, que ela capta e sequestra campos eletromagnéticos. E quando você começa a desenvolver a sua pineal, você começa a ficar mais sensitivo, mais perceptível a uma realidade extrasensorial, né? E aí começa a fazer todo o trabalho de desenvolvimento de aptidões que os nossos irmãos estelares já têm, como, por exemplo, a telepatia, uma intuição fortíssima. A gente, como ser humano, já tem essa intuição. Agora, você imagina você desenvolvendo isso. Então, com mais potencialidade. Então, quando você faz esse tratamento de 40 dias, você vai estar dando estímulos para a sua pineal para essa reconexão, para esse reconectar do campo sutil. Quando a gente fala ativar a glândula pineal, parece que só ela tem a função de acessar a espiritualidade, mas não, o corpo todo da gente, quando você expande a percepção, cada célula sua, ela pode se conectar com isso. É que é óbvio que o processo da pineal, ele, como está interligado com o cérebro e a percepção... O campo de comando, né? Elas acham que é só a pineal, mas não. O corpo inteiro podia ser uma glândula pineal, porque quando você desperta a consciência, você rompe um paradigma que você cria um magnetismo à sua volta que modifica tudo, modifica tudo. A então, sua consciência é o seu próprio DNA, né? Exatamente. O seu DNA é uma extensão do que é a sua consciência. E o seu DNA está dentro de cada célula, né? Mas quando a gente coloca na pineal, é só como um centro de comando para você fazer consciência disso aqui na cachola, que a gente fala na cabeça, para depois você desligar um pouco a mente que mente constantemente e você sentir de verdade essa frequência em cada célula do teu corpo. Enfim, o Fibonacci ele é fascinante, porque ele é a coletânea, quando vocês assistirem o curso lá online, ele é a coletânea que você vê realmente de que forma que as frequências podem alterar o universo material, né? Então, assim, ele tem um impacto muito grande através da epigenética e da percepção, porque, como o Márcio bem falou, o seu DNA é a sua consciência. A sua consciência é que determina o fenotipo e o biotipo que você vai desenvolver para poder se manifestar em uma realidade dimensional, seja na terceira, na quinta, na sétima. Você acha que seres de oitava não têm um código genético de luz? Eles têm uma sequência de fótons, vamos dizer assim, se chega a ser mais rarefeito, que organiza todo um corpo para que aquela consciência experiencie uma realidade de oitava, de 12ª dimensão. Perfeito, isso mesmo. A nossa consciência queria experimentar o que era um mundo denso, limitado, sem telepatia, desconectado do todo, para poder forjar nela mesma percepções que talvez ela não teria como forjar quando está tudo aberto lá. Então, esse é um caminho muito interessante. Quando os nossos epigeneticistas e os nossos geneticistas descobrirem que o DNA, o código genético, ele é fruto da consciência do indivíduo, aí tudo muda. O que acontece é que existe uma massificação na mídia, de forma geral, que baixa a frequência e não deixa você acreditar que você pode alterar a cor do teu olho, por exemplo. Não, os cientistas já berram, isso é impossível, né? Você mudar, porque isso daí você não consegue mudar a cor do olho. Eu já discordo que que existe, você dependendo da sua capacidade, da consciência sua ordena a matéria. Da sua consciência, o quanto você tem de consciência liberado dentro do corpo físico, ela pode fazer isso. Então, que aí seria o quê? Os milagres, os prodígios, que a ciência explica, é muito explicado pela ciência, só que a ciência ela tem que abrir a percepção para poder entrar em um universo, quando a gente fala que ele está lá na fronteira do desconhecido, ela tem que se permitir chegar lá. Porque não é porque um antigo geneticista botou uma lei que não é para ser quebrada. As leis elas servem dentro quando você está transcendendo, está evoluindo, servem para ser lavadas por leis maiores. Ou seja, uma lei menor, ela perde força quando uma lei maior entra em vigor. Ou seja, se você
percebe e você desenvolve uma capacidade magnética, espiritual, que possa estar mexendo com o seu fenotipo e mudando a cor do seu olho, a ciência vai ficar louca, porque ela vai querer te entender o que está acontecendo. Isso daí a gente consegue ver com o exemplo de muitos mestres antigos da Índia que tinham poderes que faziam. Jesus andava sobre as águas, Jesus transformava a água em vinho. Tudo isso é possível, essas realidades são possíveis. A consciência pode sim ordenar a matéria, né? Tinham monges lá na Índia e no Tibete que atravessavam paredes, andavam quilômetros e quilômetros de distância em poucos minutos, colocava o corpo que eles chamam na quarta vertical, onde ele ativa a própria Merkabah dele. O que é aquilo? É você a ativação da sua própria Merkabah, né? Que você foge dessa lei densa de 48 leis, que é regida aqui na terceira dimensão, e você vai para uma lei mais sutil que você burla, né? Não é que se burla, você consegue modificar você entra numa outra realidade. É uma realidade tempo e espaço. E quem que ordena isso? A consciência, né? Agora, para que a gente não tem que pensar em fazer esses trabalhos para fazer isso, a gente tem que pensar em fazer esses trabalhos para elevar a consciência e, junto com um coletivo, a gente transformar a realidade para uma realidade mais leve, né? Não, mas também se no meio do caminho acontecer isso é muito bom. Tudo bem. O que acontece é que quando as pessoas vão para o meio do caminho, elas se perdem nos brinquedos da espiritualidade e esquecem que tem uma trajetória muito longa, mas é legal, é bacana você aprender a lidar com esses poderes, mas não colocar o centro e o foco nesses poderes, porque a consciência está sempre se elevando e sempre aprendendo, né? Então, está aqui um resumo do frequências Fibonacci, equilíbrio interior, meditação, ativação da pineal e a recodificação do código genético através das frequências, né? E aí o próximo trabalho que nasce, que é o último trabalho que a gente se propôs em fazer com o Instituto, desse trabalho que a gente fala que é a coluna vertebral. Vão surgir outros trabalhos de frequência, mas o trabalho que é a coluna vertebral do Instituto, são esses 5 trabalhos, os 4 elementos, início da autoobservação, os 9 portais, desenvolvimento das virtudes, os 7 chakras, você fazer todo esse trabalho com chakras, elevação de Kundalini, os Fibonacci, trabalhar a iluminação e a conexão com a sequência de Fibonacci, e aí você finalmente chega no Frequências Estelares, que é quando você está pronto para olhar para esse zodíaco que está aí fora e que está aí dentro de você, porque nós temos, o ser humano é um ser humano, ele é um ser de 12 portas, eu falo 12 portas internas, 12 portas psicológicas, né, que vai poder, você passando por cada um desse portal, compreender esses múltiplos aspectos do teu próprio ser, né? E aí esse trabalho ele é lindo porque a gente acaba conectando nele os estudos de Nikola Tesla, o tão famoso número 369, não sei se vocês conhecem, né, que fala que Tesla dizia, se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de frequência, como que ele falava? Frequência, vibração... Energia e vibração. E vibração. E o número 369. Então, aí a gente vai abrir um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre o que são essa sequência de 369 dentro do zodíaco, o número 144, e a gente vai estar amarrando de novo com um outro trabalho, que são os 12 trabalhos de Hércules. Então, quando você amarra os 12 trabalhos de Hércules, você continua todo esse trabalho de depuração, purificação e elevação da conduta e da moral. Trabalhando ainda aspectos internos para poder, de fato, ganhar o cosmos, né? Porque aí você... Porque assim, não adianta você colocar o teu filho no colégio e ele só tomar bombar, ele precisa compreender para ele poder ir para a próxima aula, ele tem que compreender para ir para o próximo ano. Então, aqui a Terra é uma escola onde a gente precisa compreender esses aspectos emocionais e mentais, trabalhar eles, forjar esses aspectos, burilar esses aspectos para a gente poder ganhar uma imensidão muito maior, que aí tem muita coisa bacana assim, para a gente aprender assim fora. Tá? Fora que é dentro, né? Não tem fora, não tem dentro. Né? Só fazendo um adendo,
Quando o Tesla ele pesquisava lá em 1920, 1910, a estrutura do número 369, ele estava lançando o início da percepção, da expansão, porque naquela época falar disso já era uma loucura, um absurdo, né? Só que o estudo dele não para em 369, porque falta um número fundamental, que é o 12. Então, a base de tudo, para vocês entenderem, é o 369 e o 12. Aí, fechando esse quaternário, vamos dizer assim, aí você tem a base para construir ciência interestelar. Né? Você não vai construir ciência interestelar com 369 ou com uma matemática base 10, de 0 a 9. É um pouco maluco, mas a gente vai explicar isso um pouquinho melhor quando tiver pronto o curso Frequências Estelares, mas a base tem que ser de 12, a matemática base 12, não matemática base 10. Então, por isso que esse é um trabalho que tem 12 portas zodiacais. O Márcio falou, o ser humano é um ser de 12 portas. Né? Então, tudo está baseado no 12. Né? E olha que interessante, quando você faz esse trabalho de despertar de consciência, de elevação de frequência, você começa a mudar a configuração do seu código genético. A gente sabe, pelos nossos estudos aqui da Terra, que o nosso código genético ele é formado por 2 hastes com 22 cromossomos, não é isso, Marcelo? E que as crianças que têm síndrome de Down têm o 23º cromossomo, que faz 23 cromossomos. Vocês sabiam que os nossos irmãos estelares, a base deles, do DNA deles, é completamente diferente da nossa. Eles não têm 2 hastes, eles têm 12 hastes com 24 cromossomos. Tá? Então, o que acontece? Essas 12 hastes com 24 cromossomos colocam eles no que a gente chama de quinta dimensão, que, na verdade, não existe dimensão. O que existe é a consciência que ordena a matéria. Como eles estão nesse universo estelar, onde reina mais harmonia, onde reina mais amor, onde reina as virtudes, o desenvolvimento do ser, a consciência codificou para esses corpos estelares seres mais perfeitos, não que nós não sejamos. O ser humano aqui na Terra, ele é uma conexão com tudo isso. Quando ele começa a despertar consciência, ele vai retransformando esse código. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você, por exemplo, a partir do momento, vamos supor, você foi abduzido, foi embora da Terra, nunca mais voltou. É muito provável, e não vai voltar, porque se você sair, eles não deixam entrar de novo. É muito provável que você vá recodificando, porque a consciência, o externo, isso a epigenética explica, que o ambiente externo impacta o código genético. Né? É que é óbvio, eles não vão falar assim, você vai crescer 2 metros e virar ter olho azul. A nossa epigenética ela não vai falar isso, mas a epigenética estelar ela vai falar. Se você perde um órgão, um fígado, ele regenera, porque você tem a base ali. Fora a tecnologia que eles têm de camas médicas que podem fazer isso através de artefatos. Mas tudo isso, gente, por conta da consciência, a pessoa sabe, o ser está conectado a essa consciência maior. Então, a consciência que constrói aquele corpo biológico. Então, assim, fica muito mais claro quando você entende. Você não fica refém do corpo, porque a consciência que está construindo. E quando aquela experiência naquele corpo já foi o suficiente, simplesmente a consciência vai buscar uma outra experiência numa outra raça, ou às vezes num outro plano, que não mais esse plano atômico manifestado que a gente fala. Então, eu já tinha falado nesse trabalho, a intuição nos levará a uma reconexão muito sutil com as 12 portas zodiacais que cada ser humano carrega dentro de si. Essa reconexão liga nosso corpo, nossas emoções e nossa mente ao nosso código genético, que era o que a gente estava falando agora, o nosso DNA. Esta é uma coletânea de aprofundamento e aprimoramento em conexão profunda com os 12 trabalhos de Hércules. Então, a gente vai continuando falando sobre o que é o primeiro trabalho, e sempre os trabalhos de Hércules vão estar no aprimoramento do ser. Né? A captura do javali, o cinto de Hipólita, e depois isso a gente vai explicar num curso só especificamente, amarrando, né, esses trabalhos todos, o que significa tudo isso. Né? Aqui estão todas as frequências. Ele também ele é
O protocolo de tratamento do frequências estelares, ele é exatamente igual ao protocolo de tratamento do Fibonacci. São 40 dias, porque também são 12, né? Então, você faz 40 dias, né? A sequência toda. Tá? Aí nasceram outras duas coletâneas, a gente vai passar bem rápido, nosso tempo já está quase acabando, duas coletâneas que tinha os psicólogos, né? Eles queriam alguma coisa que pudesse ajudar, não ser tão para o viés espiritual, por exemplo, alguma coisa para insônia, depressão, ansiedade, fortalecimento de memória. Então, a gente, já que estava trabalhando com os binaurais, a gente desenvolveu essa coletânea, que chama MM-Sorge Neural. Um vai trabalhar insônia, outro vai trabalhar ansiedade, os dois praticamente vão trabalhar ansiedade, e outro vão trabalhar o fortalecimento da memória, Alzheimer, essas coisas. Então, a gente estudou, por exemplo, esse 40 Hz, e saiu uma matéria há um tempo atrás, que os cientistas têm descoberto que, quando eles estimulavam 40 Hz no cérebro dos ratinhos com Alzheimer, ajudava a reestruturar, a reconstrução dos neurônios dos ratinhos. Então, a gente, vendo essa matéria, falou assim, então vamos usar lá 40 Hz para ondas gama e vamos fazer um CD para fortalecimento de memória. A gente não pode falar cura do Alzheimer, porque senão vira... Não é mais CD, Marcelo, não tem mais CD. CD quando eu falo áudio, né? Os áudios. Então a gente coloca lá. Aqui faltou o 5º volume, que é Atenção e Foco. Tem mais um que é o 5º volume, é verdade. E saiu também o Frequências Eu Sou, que a gente estava pensando mais para o aspecto emocional das pessoas, né? Que vai trabalhar riqueza, prosperidade, saúde e relacionamento. Porque às vezes a pessoa ela fica lá com baixa autoestima, ela fica ela entra numa onda, numa espiral descendente de inferiorização, e ela fica e ela não expande mais, ela entra numa descendência, numa espiral descendente. Então a gente criou, esse daqui são os únicos dos trabalhos da gente que tem uma PNL, uma voz conduzindo, né? A voz masculina é minha, a feminina é da minha esposa, que ela faz. Então a gente coloca lá, você é saudável, você é próspero. Então, e um som binaural que vai induzir seu campo mental em ondas teta, que é a onda de reconfiguração, onde você reprogramação do subconsciente, as ondas teta. Reprogramação do subconsciente. Então, a gente quis lançar a gente não tem ainda nenhum tipo de previsão de lançar mais algum volume para essa coletânea, mas, por enquanto, ele está aí. A gente quis fazer isso para deixar disponível para as pessoas, né? Então, hoje... pode falar. Pode falar. Não, hoje esses são os trabalhos que a gente tem no Instituto. Os 4 elementos. Aqui eu esqueci de colocar os 9 portais, mas os 9 portais, os 7 chakras, o Fibonacci, o Frequências Estelares, o MM-Sorge Neural e o Frequências Eu Sou, né? E aí o Márcio preparou uma promoção especial aqui para o pessoal que está fazendo, que entrou na sala para assistir o curso com a gente, que está dando 10% de desconto para as pessoas que adquirirem. Né? Para vocês que estão aqui com a gente hoje, assistindo a nossa palestra, vocês têm um desconto de 10% em todas as coletâneas. Então, qualquer coletânea que vocês forem adquirir, já tem um desconto de 10%. E o cupom de desconto é esse que está aqui embaixo, ó. É CCIFC 10% off. Então, como que você adquire as frequências do Instituto? Conversa com a Regiane, ela vai mandar um link para vocês, e através desse link que a Regiane enviar para vocês, vocês vão colocar lá, possui cupom de desconto, aí vocês colocam CCIFC 10% off, que o valor automaticamente ele diminui, tá bom? E a gente separou alguns laudos, que a gente também, não sei se vocês conhecem a bioeletrografia. A bioeletrografia, ele é um estudo do desprendimento da energia fotônica mediante um impacto de um gás chamado eletromagnético, que faz criar um halo, que é a foto-Killing. Plasma, né? Que faz criar um halo de fótons que sai do seu corpo, e esse halo que sai de volta do seu corpo, se tem excesso de fótons ou quantidade pequena de fóton,
mediante os meridianos da medicina chinesa, que passam pelos 10 dedos, porque você coloca os dedinhos na máquina e vai tirando e fazendo, daí você tem um algoritmo poderoso. Esse software é um software russo, é o pessoal da BioWell que está desenvolvendo lá, na professor Korotkov, que é um biofísico da Universidade de São Petersburgo, na Rússia. Ele que encabeça isso há mais de 10, 20 anos, deu um salto gigantesco desde que... Pra vocês terem uma ideia, o primeiro cara que começou a desenvolver a bioeletrografia foi um padre brasileiro. Né? Depois teve o casal Killian, que é o russo, que pegou e deu continuidade. Depois um outro brasileiro chamado Milhomes, que ele continuou os estudos, e o Korotkov pegou lá e deu continuidade, e chegou hoje num aparelho muito legal, que você coloca lá, ele consegue te dar uma previsão de como está o campo energético em volta de todos os seus órgãos, do corpo inteiro. Então, ele te dá uma previsão. Ele não está te falando que ele não vai te acusar. Lógico, se você já tiver uma doença instaurada, um câncer, as partes do dedo onde está referente, por exemplo, ao rim, que está com câncer, ele vai estar sem energia. Vai estar praticamente assim, mais falho. Por quê? Ou muito alterado, porque o sistema imunológico está trabalhando. Enfim, eles criaram toda uma metodologia para poder fazer um diagnóstico do campo sutil e criar uma medicina de prevenção. Para você ter uma ideia... Isso que eu ia falar, que ele é preventivo. Não é porque está aparecendo ali... Os médicos russos, eles utilizam isso lá na Rússia, junto com o procedimento normal que eles fazem. Eles fazem um procedimento normal, eles não... eles estão já olhando para isso, porque sabe que sai de uma universidade grande, sabe que o cientista que está por trás, que é o Dr. Korotkov, é um cara conceituado, então eles levam a sério. Não é igual aqui no Brasil, que os nossos médicos dão risada da bioeletrografia ou dão risada do campo fotônico, quando eles não entendem que nós somos luz condensada. Quando eles perceberem que nós somos luz condensada, que através do fóton de luz que desprende dos seus pontos energéticos, ele pode dar um diagnóstico se aquele órgão está saudável ou não, eles vão parar de rir da cara de quem está encabeçando esses trabalhos e mostrando que isso já é uma realidade. Então, por isso que o Márcio fala, quando você começa a desenvolver virtudes, você vai tendo humildade. Quando você tem humildade, você consegue abrir espaço interno para que as tecnologias novas entrem. Você não fica lá estagnado no que fulano falou há 600 anos atrás e não sai daqui, ele vai ficar no tempo da pedra o resto da vida. Então, nós fizemos alguns laudos aqui no Instituto, nós temos uma maquininha dessa, e a gente constatou que realmente uma diferença bem significativa antes e depois. Esse daqui é um laudo de uma pessoa que veio do trabalho, estava bem cansada, estressada, ele deitou na maca, nós primeiro coletamos a bioletografia dele antes, né? Aí ele deitou, fez lá o frequências de... Aqui, se eu não me engano, é o frequências de cura 7 chakras, deixa eu ver se tem alguma informação. CD8, síntese do frequências de cura 7 chakras. E depois de meia hora, isso, uma sessão só, olha como que o campo dele já aumentou significativamente. Ou seja, ele desestressou, as células voltaram até a homeostase, que é o ponto de equilíbrio saudável, e as funções celulares todas começaram a se reequilibrar apenas escutando um som, deitando, relaxando e trazendo o organismo de novo no estado que estava. Isso ele fez um dia só. O que a gente propõe no tratamento é fazer 21 dias, fazer 39 dias, 40 dias, 27 dias. Tem todo um protocolo, uma programação que a pessoa segue, né? Aqui é um outro diagrama daquele mesmo laudo lá que a gente viu no slide anterior. A linha vermelha é a linha antes da sessão com 7 chakras, e a linha azul é a linha depois da sessão de 7 chakras. E cada radial que sai aqui está falando que é uma parte do corpo, por exemplo, fígado, parte cerebral, rins, enfim. Aqui é só para vocês entenderem que o antes e o depois da gente fazer as frequências sonoras. Aqui a gente só quis trazer esses laudos, porque toda essa parte técnica, ela é bem cansativa. Então, quem quiser se aprofundar na bioeletrografia, a gente indica vocês a procurarem lá o professor Neto, da BioWell, que é o representante da BioWell aqui no Brasil, que aí você vai ter uma aula mais profunda. O que a gente quis trazer com esses laudos aqui é só para vocês entenderem o poder que tem as frequências sonoras, no antes e no depois. Porque quando a gente começou a fazer esses trabalhos,
ficava sempre na dúvida, mas será que isso funciona? Mas será? Isso aí eu acho que não funciona, não. E agora está sendo comprovado que sim, que as frequências sonoras, que as frequências lumínicas, que as frequências eletromagnéticas, elas atuam no campo celular e elas podem trazer, sim, a homeostase ou o reequilíbrio interno para as células. Só você conseguindo já equilibrar o campo mental e emocional já é 80% do caminho andado, porque você já começa uma mente sã, uma emoção tranquila, ela impacta todo o corpo. Então, esses laudos são só para mostrar para vocês o antes e o depois, que realmente tem um efeito. Aqui é um segundo caso, a mesma coisa aconteceu. Né? Esse aqui foi o chakra da coroa, né? Esse aqui foi uma jovem que veio da faculdade também cansada, depois de pegar ônibus, estava com bastante falha ali no campo bioeletrográfico. Depois que ela faz, percebe que tem uma melhora, né? Ele aumenta. Você tem vários, aí você tem dentro do software, esse aqui é o software antigo. Dentro do software você tem várias, como se fala, vários janelinhas que vão colocar isso em gráficos diferentes para você poder entender melhor, né? E para fechar agora nossa conversa de hoje, o Instituto ele começou a entrar também nessa área de dispositivos quânticos, que é começar a construir os primeiros sequenciadores eletromagnéticos, sonoros e lumínicos nas frequências que a gente estuda aqui dentro para impactar a parte fisiológica das pessoas. E também a parte psicológica, porque a fisiologia ela não está desatrelada da psicologia, né? Então, o primeiro aparelho que nós lançamos é o Relax Quantum, né? Que é um aparelho biopsíquico de ressonância quântica desenvolvida para fomentar processos naturais que induzem de forma saudável o equilíbrio do corpo, nas emoções e na mente. Então, ele é um aparelho não ionizante, as pessoas perguntam se ele é um aparelho com 100% seguro, né? A potência é bem baixinha e as frequências que ele está induzindo, as pessoas são frequências que vai baixar a frequência cerebral da pessoa de 13 Hz até 3 Hz, que é para ter uma noite de sono revigorante, poder descansar. O terapeuta pode associar, a gente tem 2 tipos de protocolo, né? Essa aqui é a antena que a gente estava falando, que a gente usou a flor da vida, porque a gente também acredita que a imagem, ela impacta, ela cria uma energia, ela imanta, como se fala, o ambiente de uma forma única, quando você tem uma antena específica, não é uma anteninha, tipo qualquer coisa, não, ali tem todo um arquétipo envolvido, tem toda uma estrutura por trás que vai emanar isso para o ambiente, né? E a gente desenvolveu... Quer falar um pouquinho também, Márcio, Volta um pouquinho lá na antena. Pode. Porque assim, o interessante da antena, porque assim, ela, além de ela ter aí a árvore da vida, né? Quando ela emite um campo que ela vai atuar com mais potência, em torno de 1 metro, 1,5 metros, mas ela chega a alcançar, por exemplo, um cômodo, um quarto inteiro. Tá? E no campo sutil, ela vai ter o impacto sutil, porque na verdade não deixa de ser também um trabalho de radiestesia. Né? Então a gente está juntando várias coisas, unindo várias ciências com frequências, né? Com estudos da neurociência. Então o Relax Quantum, de fato, é o primeiro equipamento que a gente desenvolve aqui no Instituto, que a gente há anos queria já começar a desenvolver. A gente já queria ter começado antes a fazer isso. Mas a gente precisou passar por esses 10 anos de estudo para poder saber, de fato, aonde a gente ia começar, por onde a gente ia começar. O Relax Quantum é só o primeiro dispositivo. Depois vão vir outros sequenciadores que vão estar trabalhando todas as frequências de estudo. Esse foi especialmente desenvolvido para trazer processos de equilíbrio para as pessoas que têm processos quadros de insônia, de ansiedade, de estresse e depressão. Porque ele vai atuar dentro de frequências específicas, dentro da neurociência, que é a fazer o teu cérebro descer a sua frequência vibratória de ondas beta. A gente está agora em conversação, em acuidade, conversando com as pessoas. Quando vocês estão atentas, fazendo uma atividade, conversando, dirigindo um carro, a gente está em ondas beta, que a atenção requer atenção total. E quando você vai entrar no processo de sono, de vigília, de dormir, você tem que baixar essa frequência. Então, ele vai descendo para ondas, depois alfa, depois teta e depois delta. Então, aquelas pessoas que têm
quadros de ansiedade, de estresse, de insônia e de depressão, quando começa a fazer o equipamento, naturalmente, nos primeiros 15 minutos, ele vai trabalhar as ondas alfa. Depois de 15 minutos, ele já vai descer para as ondas teta. Depois de 15 minutos, de novo, ondas teta, 5 Hz. E aí ele finaliza numa programação automática por mais 4 horas e 45 em ondas delta. Então, ele pode ser aplicado tanto pelas pessoas comuns, no seu dia a dia, pessoas que estão aí em casa, precisando de um equipamento assim para começar a trazer esse relaxamento, quanto para o terapeuta também. O terapeuta também pode usar esse equipamento para poder auxiliar junto com a acupuntura, com biomagnetismo, com Theta Healing, com quais as terapias ele estiver fazendo lá. A gente tem vídeos gravados explicando exatamente como pode estar usando esse equipamento. Então, aqui nessa tabelinha, aquilo que o Márcio estava falando, os primeiros 15 minutos fica em 13 Hz, ele automaticamente, depois de 15 minutos, vai para ondas para 8 Hz, depois de 15 minutos, 5 Hz, depois de mais 15 minutos ele cai para 3 Hz e mantém por o resto do tempo em 3 Hz até completar 6 horas. Né? Então, aqui, se você olhar aqui, o uso pessoal aqui, ó, 6 horas, você vai usar, vai dormir, por exemplo, o pessoal está dormindo que horas, sei lá, cada um dorme um horário, às 10 horas da noite, mas por 6 horas ele vai ficar funcionando pelo inteiro. O terapeuta pode usar por 1h15. Ele vai estar funcionando, mas ele vai por quê? Porque às vezes ele está fazendo uma anamnese ou conversando com o seu paciente, já deixa lá ligadinho. Por que acontece? Isso vai relaxando o paciente e o paciente vai ficando mais confortável ali na sessão. E aí, conforme ele vai aplicando, se é um reiki, se é um jorei, se é uma acupuntura, se é a técnica que o terapeuta estiver usando, ele deixa conciliando lá. Então, ele sabe que 3 Hz vai acalmar, desacelerar a mente. Aqui ele pode usar essa meia hora para ressignificar. Né? A gente sempre fala assim, ó, o paciente entrou, quando ele vai trabalhar com tratamento sonoro, 15 minutinhos ou qualquer técnica, deixa a pessoa quietinha lá escutando uma musiquinha, 15 minutinhos. Depois você começa a conversar com ela. Por quê? Porque o aparelho já fez o efeito, já baixou as ondas mentais dela, ela já está mais desarmada para você poder ajudar, porque normalmente o terapeuta é um psicólogo também, né? Então ele está ajudando a ressignificar um monte de traumas ali da pessoa. Então, nos 15 minutos ele vai conversar com essa pessoa, depois, lá para os outros 30 minutos, né? 30 minutos para ressignificar, mais 30 minutos para depois ele aplicar a sua técnica que for e pronto. Ele já tem uma sessão de 1h15 que ele já pode... Ele pode estender um pouquinho. Ele pode estender para 1h30, aí depende muito de cada terapeuta, né? Bom, esse é o primeiro dispositivo, esse de fato está pronto, já está aí, a gente tem algumas peças já aqui para venda, é só vocês falarem aí com o pessoal do Consciência Cósmica também, tá? Que eles também estão revendendo o Relax Quantum, tá? E tem outros, agora daqui para frente a gente vai falar de alguns dispositivos que são os projetos que a gente tem no futuro para o Instituto, né? Eles estão em desenvolvimento. Estão todos em desenvolvimento. Então, praticamente, o que são? Sequenciadores eletromagnéticos, sonoros e lumínicos. Esse aqui é o Terraquantum. É a mesma... O que ele vai fazer? Ele vai ter dentro dele todos os protocolos ele vai ser um device mãe, vamos dizer assim. Como ele vai ter um app, e esse app ele vai carregar com as frequências, eu posso comprar um Terraquantum e carregar todas as frequências do Instituto. Frequências dos 4 elementos, 9 portais, 7 chakras, Fibonacci, estelares, até se quiser carregar emissógeno neural, tudo que a gente for lançando, primeiro a gente vai construir uma plataforma para que esse app possa conectar com esse device e propagar, porque ele vai ter uma bobina eletromagnética dentro, que faz a mesma função daquela antena, e ele vai ter aqui em cima um cristal de quartzo ultra puro, que ele vai ter uma luz, que é uma luz que como a gente fala, a gente afina essa luz dentro do batimento de cor que a gente quer, a gente tem um processo para fazer isso, não é pegar um LED... A afinação da cor. Não é um LED RGB que você pega da China, põe lá e acende no vermelho. Mas que vermelho você está mandando? A gente tem um aparelho que mede qual é a resultante da cor vermelha. Porque depende da frequência do vermelho, ela impacta a célula diferente. Então, vai ser tudo casadinho, tudo bem feito, para poder levar a melhor experiência com frequências para as pessoas. Então, esse
é um device que ficaria em cima da mesa do consultório, a pessoa tem na casa dela. Na sala ou no quarto, né? Na sala, no quarto, ela pode conciliar com os tratamentos ou para uso pessoal. Tem o bastão sonocromático que a gente está desenvolvendo, ele vai mudar bastante, porque a gente já reduziu bastante a tecnologia, né? Provavelmente ele vai ter, não uma lâmpada na frente, mas vai ter esse cristal ultra puro na ponta. É como se fosse um bastão atlântico, o pessoal conhece, só que com uma baita tecnologia para sequenciar, ele vai conectar da mesma forma com o app, você vai poder usar as frequências. Ele é igualzinho o Tetra Quantum, só que ele é um dispositivo prático para o terapeuta fazer o alinhamento, uma sessão de alinhamento junto no consultório, junto com o som, com um foninho de ouvido. Também está em desenvolvimento, todos eles estão em desenvolvimento. Tem a Entredomos, também é uma geodésica em miniatura, que a gente faz tratamento à distância com as pessoas, a gente põe a fotinho delas lá. Também tem uma bobina eletromagnética dentro, com a cor, o som e o eletromagnético pulsando, refratando aí dentro dessa geodésica e impactando a distância no campo, por que chama entredomos? Por causa do entrelaçamento quântico, né? Você pode usar tanto uma foto, um objeto pessoal da pessoa que ela tenha, e ela vai entrelaçar com aquela parte biológica ou frequências que vão estar emanando dentro da geodésica. Mandando essas frequências para as pessoas, né? E nosso projeto maior, que é o Metamorfos, que é uma cama médica de correção do campo, correção desde o campo, a parte fisiológica. Ela, na verdade, dentro dessa cama médica, ela vai estar toda a tecnologia que tem nos dispositivos, só que aplicado para a cama médica, porque aí dentro vai água, tem um alto-falante que é alto-falante aquático, que vai vibrar como se fala, partículas da água interno, né? Então ele tem o casulo, quando ele fecha, ele é todo iluminado na cor certinha. Então, assim, ele começa com tratamento psicossonoro, lumínico, mas a gente tem a intenção de, com essas bobinas, e vai dando upgrades nela, né? Eletromagnéticas, conforme a nossa ciência vai aumentando e a gente vai tendo até a ajuda dos nossos irmãos estelares, a gente vai transformando isso numa cama médica de regeneração, de reconfiguração até do código genético. Mas isso a gente fala que assim, a gente está fazendo o trabalho que a intuição da gente pede para fazer, né? E a gente também tem pedido ajuda desses irmãos estelares, que eu sei que eles acompanham, e a gente pode parecer uma certa loucura isso, mas não é. Eles acompanham tudo que acontece nas redes sociais, né? Tem muitas raças que estão em observação, a gente está na iminência já de contatos, de aberturas, e a gente deixa aqui a proposta aberta também, porque assim, toda ajuda é bem-vinda, terrestre e extraterrestre. Só que assim, foi aquilo que a gente falou desde o começo, para que a gente tenha méritos de conquistar essas tecnologias, a gente precisa fazer o mínimo de trabalho sobre si. O ser humano precisa fazer o mínimo de trabalho para se mostrar merecedor dessas dádivas celestes, a gente fala. Porque hoje, se você for ver, esses irmãos estelares, eles têm campos de correção de tudo. Você entra dentro de camas médicas nas estrelas e você sai regenerado. Você entra com 80 anos, sai com 40, com 20 anos. Já essa tecnologia, ela existe, ela só não é liberada aqui para a Terra, porque esse planeta, como a gente está falando, é um planeta escola, é um planeta em regeneração, é um planeta que vai entrar num processo de voltar de novo a se reintegrar, né, a essa irmandade cósmica. Só que para que isso aconteça, a gente precisa despertar a consciência. Se a gente continuar sendo tragado pelas falsas notícias que passam, pelas fake news que passam aí desses governos que centralizam toda a informação, eles sequestram o nosso poder criativo e a gente não faz a conexão. Quando a gente começa a despertar a nossa consciência, quando a gente começa a fazer a conexão com o nosso ser e desenvolver as virtudes do ser, desenvolver esse processo de autoobservação, elevação de pensamento, de sentimento, de bondade, a gente começa a se conectar com esses seres. E aí pode vir por inúmeras formas, pode vir por intuição. A gente hoje trabalha no Instituto meramente com essa intuição que veio muito forte desde pequenininho com a gente, né? É óbvio, a gente às vezes tem lapsos mais fortes de conexão com esses seres,
Mas hoje a gente fala que os trabalhos do Instituto, eles são todos intuitivos, mas a gente não descarta a possibilidade de, no futuro, sim, o IFC ter uma contraparte nas estrelas, né? A gente acredita muito nessa medicina vibracional, que é a medicina que está operando em todo o universo aí, há milhares de anos, né? Então é isso, gente, que a gente queria mostrar para vocês um pouquinho dos trabalhos do Instituto. Vocês perceberam que não é só tecnologia, não é só espiritualidade, não é só psicologia, mas é psicologia, é tecnologia, é espiritualidade, é ciência, é autoconhecimento. Então a ideia do Instituto é essa, de fazer essa conexão com todos esses ramos na construção de um novo ser humano e de uma nova humanidade, de uma nova civilização. Tá? Marcelo, passa um pouquinho mais para frente, que tem agora acho que os livros. Para quem quiser, ó, a gente está deixando todos os acessos aos livros, aos cursos, as palestras são todas gratuitas. E acho que o próximo slide, de novo, a gente vai falar sobre a promoção. Então, se vocês gostaram, se vocês tiverem interesse em fazer qualquer um desses trabalhos, se não conhece nada, quer começar, começa pelos 4 elementos e faz o caminhozinho todinho que a gente explicou aqui para vocês. Se já conhece os trabalhos da gente, se já adquiriu, sei lá, os 7 chakras e não tem os estelares ou não tem os 4 elementos, aqui é a oportunidade que vocês têm de ter 10% de desconto. Lembrando que tem o cupomzinho aqui embaixo, tá? O link vocês têm que pedir para a Regiane do Consciência Cósmica, que ela manda para vocês. Acho que ela já até colocou aqui, né, Regiane? Eu coloquei aqui no chat também. Mas pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente também envia, tá? Passamos um pouquinho do tempo. A gente tinha programado para fazer agora, nesse final, uma meditação. Eu não sei se quem tiver pique, quiser ficar mais um pouquinho, vai ser, acho que, se não me engano, são... Quanto tempo que é a meditação, Marcelo? Acho que é 10 minutos, né? É por aí. E aí a gente já fecha, tá? E, Regiane, muito obrigado por estar mediando a gente aqui. Então é isso, a gente vai fazer agora, para finalizar, uma meditação, que a gente chama Meditação para Ascensão Planetária. É uma meditação que a gente faz de conexão com o nosso ser interno e um pedido interno para que a gente possa realmente abrir a consciência em buscar essa reintegração. É um pedido de reintegração, mas conectado com a sua presença interna, a sua presença eu sou. Não depender do externo que venha para tirar a gente dos apuros, mas a gente como um criador, nós como uma extensão de todo o universo, de toda a criação, nós temos esse poder sim de fazer essa purificação, de fazer essa petição, para que venha também a ajuda de cima. Né? Então, a ajuda de cima vem quando aqui embaixo a gente está consciente disso e a gente está vibrando nesses padrões. Então, essa meditação hoje é para isso, para a gente fazer essa reconexão. Meditação para Ascensão Planetária. Esta mensagem é para as pessoas conscientes e despertas da Terra. Entendemos que a humanidade está em uma encruzilhada, presa pelo medo, causando a queda de nossa civilização. Devemos assumir nossa responsabilidade de criar uma nova era dourada de espiritualidade, amor, cooperação, energia livre, ciência universal e abundância ilimitada. Nossa imaginação é a tela onde projetamos a realidade. Agora é a hora de criar consciência da nova Terra que nós, sementes estelares, desejamos. Meditemos, amados irmãos, para ordenar ao universo a criar a Terra em que sim queremos estar. Encontre um lugar tranquilo. Inspire e expire profundamente. Inspire e expire profundamente
mais uma vez. Com o poder da sua imaginação, visualize em seu coração um ponto intenso de luz branca. Essa luz aumenta seu brilho, ilumina sua cabeça, seus braços, seu tronco, quadris, pernas e pés. A luz aumenta sua força e agora ilumina de branco o lugar onde você está. Seu bairro, sua cidade, as montanhas, os animais, os rios, os mares, o céu e o planeta inteiro. Agora a luz branca preenche os planetas e o Sol, a galáxia e o universo. Tudo brilha em uma intensa cor branca, amorosa, pacífica e querida. Repita mentalmente: eu sou quem foi, é e será. Eu sou quem foi, é e será. Eu sou quem foi, é e será. Ordeno a reintegração na fonte de tudo que é o principado terrestre, humano e não humano, encarnado ou desencarnado, dirigentes, governantes, controladores religiosos, banqueiros e militares dos governos sombrios do planeta. Seu serviço termina agora. Está feito. Visualize todas as corporações secretas, banhada na poderosa luz de sua alma, retornando ao todo. Ordeno dissolver na fonte suprema toda inteligência artificial negativa, armas biológicas, tecnologia nociva, entidades clonadas, pessoas irreais e desenvolvimentos virais negativos. Seu tempo acaba agora. Está feito. Visualize todas as ciências obscuras planetárias dissolvendo-se na intensa luz de sua alma e dissolvendo-se no todo. Ordeno a descontaminação, restauração e limpeza de toda a natureza terrestre, desde os profundos oceanos até os rios, montanhas, vales e céus, toda a flora e fauna para receber o sopro de vida, a nova energia do universo. Está feito. Visualize a restauração planetária, banhada na luz de sua alma. Ordeno a evolução da espécie humana, o fim das doenças, o conhecimento da verdade, a cura das mentes e emoções, a evolução de todas as pessoas conscientes e despertas da Terra em sua forma mais elevada, com graça e com facilidade, agora. Está feito. Visualize a transformação da população mundial em pessoas cristalinas, saudáveis
e energéticas. Ordeno a revelação da energia livre, das tecnologias benevolentes, a verdadeira ciência universal. Ordeno a implementação de uma sociedade avançada e pacífica, consciente e holográfica. Ordeno a integração da Terra e seus habitantes no conjunto das nações universais para seu mais alto bem, da maneira mais elevada, agora. Está feito. Visualize a nova Terra acendida em luz e cores nunca vista antes, irradiante. A sua beleza se espalha por todo o universo, tornando-se uma joia estelar, brilhante como uma estrela. Inspire e expire. Inspire e expire. Agora, visualize-se descendo por uma cachoeira de água cristalina em direção ao seu coração. Você está protegido em uma esfera de energia impenetrável. O ponto de luz permanece aceso em seu coração e unificado está no centro de sua mente. Inspire e expire. Repita esta meditação ativamente, o tempo todo durante qualquer atividade. Compartilhe com aqueles que desejam a mudança. Desligue-se das informações negativas e permaneça presente na visualização da nova Terra. Somos criadores. Este é o momento para acender a chama da mudança que viemos gerar no universo. Gratidão por compartilhar esta meditação com mais sementes estelares. Está feito.